Deixa eu trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Deus hoje me entregou uma palavra chamada, uma passagem bíblica, né? Lodebar. E eu fiquei durante o dia meditando nessa passagem Lodebar. E lembro muito bem, né? Que Mefibosete estava lá, né? Vivendo em Lodebar. Quando se fala de Lodebar, né? Uns dizem que era uma terra seca. Outros dizem que era uma terra que só vivia pessoas enfermas, pessoas doentes, uma terra de miséria, uma terra que só vivia pessoas miseráveis, em outras palavras, né? Cada um vai falar um pouco sobre como e quem tipo de gente vivia nessa terra. E diz que lá estava Mefibosete. Para quem não sabe, Mefibosete ele era filho de um príncipe, neto de um rei. Mas naquele momento da vida dele, depois de acontecimentos, ele se encontrava nesse lugar. E a palavra de Deus vai dizer que um dia Davi, no seu palácio, na sua vida, né, vivendo um pouco mais sossegado, ele lembrou de Jonatas, ele lembrou de Saul. E chamou um servo que ele tinha lá, que já foi servo de Saul, do tempo de Saul, e perguntou: você sabe me dizer se alguém da família de Jonatas, de Saul, ainda vive, porque eu quero agir com eles com bondade, com benevolência. E aí este homem fala: existe um filho de Jonatas. Ele é um homem coxo e vive na terra de Lodebar. Um homem coxo e está lá. E a palavra do Senhor diz que Davi manda chamar este homem, né? E este homem foi ao encontro do rei. Quando ele foi ao encontro do rei, ele fala assim: quem sou eu? Um cachorro morto para que me chame a tua presença. E essa passagem, gente, ficou muito assim no meu coração, porque muitas vezes a gente está em lugares que não nos pertencem. Com certeza a terra de Lodebar não era um lugar para viver um príncipe, um neto de um rei estar, né? Mas ele estava lá. Muitas vezes na nossa vida a gente se encontra em lugares que não é para a gente estar. E muitas vezes a gente se encontra em um estado que a gente olha para a gente e fala assim: eu sou um cachorro morto, como ele disse. Quem sou eu? Um cachorro morto. Eu nunca esqueço, uma vez em um curso de mulheres, uma mulher me falou assim para mim: a gente não se chuta cachorro morto, né? E aquela palavra eu guardei dentro do meu coração, porque muitas vezes na nossa vida, o nosso estado é tão deplorável que a gente se sente um cachorro morto. As pessoas que nos vê, né, nos vê como um cachorro morto. No caso dele, ele se via, não era ninguém que dizia que ele era. Essa mulher falou para mim, né, se referindo a uma pessoa, e falou assim: tem pessoas que quando estão neste mundo é como um cachorro morto, sabe? E a gente não se chuta cachorro morto, tá tão preso no pecado, tá tão preso na sujeira, que tá dessa forma, certo? Só que diferente de Mefibosete, ele se achava um cachorro morto. Ele se via que a situação dele era tão deplorável que ele se via dessa forma. Mas no momento que Davi mandou chamar Mefibosete, a história dele foi diferente. Ele sentou à mesa do rei, ele voltou a ser um homem próspero, ele voltou a ser um homem digno. Ele saiu da terra de Lodebar e passou a ser um homem digno. Eu fico imaginando, se um rei chamou uma pessoa e teve o poder de transformar a vida dessa pessoa, tirando ele da terra de Lodebar, tirando ele da miséria, tirando ele de um lugar onde não prospera, tirando ele de terra seca, tirando ele de lugares que não é bom para ele, um lugar que só vivia a gente miseravelmente. Imagine o que é que Deus não pode fazer na nossa vida no momento que Ele nos chama. A palavra do Senhor, gente, tem poder. Quando você vai lá no livro de Gênesis, que você vê toda a criação, todo o céu e a terra e tudo que nele existe, foi feito unicamente com o falar. Jesus falou, Deus falou e passou a existir. E Deus disse: haja luz e houve luz, haja separação, e haja isso, e haja aquilo, e tudo se fez com o seu falar. Imagine o que é que Deus não pode fazer na nossa vida, unicamente com uma palavra. Como Deus não pode restituir a nossa vida, restituir toda a nossa história, unicamente com uma palavra. Talvez o Mefibosete estava ali, ele não tinha mais esperança para a vida dele. Talvez ele nem se lembrava mais de quem ele era. Talvez se ele dissesse que ele era neto de um rei, filho de um príncipe, na situação a qual ele vivia, no lugar a qual ele pertencia, todo mundo ia rir, ninguém ia acreditar.
Por quê? Porque onde ele estava não era lugar para ele estar. E hoje eu te trago aqui com a palavra e eu te digo, eu não sei onde você está, eu não sei quais são as suas condições. Eu não sei se você, como Mefibosete, se vê como um cachorro morto. Mas eu quero dizer hoje para você, meu irmão. Eu quero dizer hoje para você. Deus, ele tem o poder de restituir a tua vida. Ele tem o poder de restituir a tua história. Apenas com uma palavra, ele pode te tirar de Lodebar, ele pode te tirar do lugar mais difícil, da situação mais horrível que você se encontra e mudar toda a tua história e fazer como Mefibosete, que voltou a ter posses, voltou a ter seu nome, voltou a ter honra, começou a sentar na mesa do rei. Deus também tem o poder de transformar a tua vida e a tua história, se você hoje crê. Então, meu amigo, não desista. Não desista se você tem chamado, se você tem pedido. E saiba que o tempo de Deus não é o nosso. E no momento que Ele quiser, Ele faz apenas com uma palavra. Amém?